Vamos lá, 1, 2, 3, então. A igreja começou em oração. Atos 1,14 diz: e todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Glória a Deus. Jesus também falou: a minha casa deve ser conhecida ou ser chamada casa de... Pode passar lá, por favor. Vai. Então, leia lá comigo. Marcos 11:17 diz: e também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em um covil de salteadores. Então, a casa do Senhor deve ser chamada casa de oração. Então, quando eu venho na igreja, o que tem que ter? Oração. Uns pelos outros, oração a Deus, oração. Amém, amados? Se eu vou numa panificadora, qual a única coisa que eu espero que tenha lá? Pão. É ou não é verdade? Né? Se não tiver, o que você fala? Fecha as portas aí. Não é verdade? Sim ou não? Não é remédio que eu quero encontrar lá, mas se eu vou na farmácia, eu tenho que encontrar o quê? Remédio. Então, se você vem na casa do Senhor, o que tem que ter? Amém. E nós somos a casa do Senhor do Novo Testamento. Não sabeis vós que sois templo do Espírito. Então, nós temos que ter uma vida de oração. Os apóstolos entenderam, a liderança da igreja, que eles deveriam se consagrar à oração. Vamos lá, leia comigo. Atos, pode passar. Atos capítulo 6, versículo 4 diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração. Então os apóstolos falaram: a gente não pode ficar correndo com outras coisas, nós temos que nos dedicar a orar, para ter uma palavra, para ter uma palavra de Deus a vocês, e ao ministério de estudo da palavra. Amém, amados? Ok, próximo, vamos lá. Depois eu expliquei durante os cultos 6 palavras que fazem relação à oração que existe na Bíblia. Aí durante esses dias, quem não assistiu essa série, sugiro que você assista, vai lá e vai pegando palavra por palavra. Esse é o meu 9º culto de oração. O pastor Eduardo ministrou um, o Lucas ministrou um, eu acredito, e o João ministrou outro nessa série. Então estamos em 12 cultos consecutivos falando de oração. Benção ou não? Sim, porque a casa do Senhor deve ser chamada casa de oração. A palavra oração é o que, pastor? No hebraico ela significa o sinal, a marca de uma declaração ou a declaração que me guia para a graça de... Então quando eu estou orando, eu estou fazendo uma marca de uma declaração que vai me guiar para a graça de Deus. Ou ela é essa própria declaração que me guia para a graça de Deus. Amém, amados? Amém? Por isso que a Bíblia fala: orai sem cessar. Se essa é a marca que me guia para a graça de Deus, para os céus, para a revelação de Deus, quando eu estou vivendo nesse mundo natural aqui, que eu estou vivendo a realidade, eu posso trazer a verdade para a terra. Como, pastor? Com uma oração. Eu faço uma marca, que inclusive é a própria letra que é a cruz, amém? O símbolo de Jesus, literalmente. Então é a marca de uma declaração que me guia para a graça de Deus. Ou melhor, é a marca de uma declaração que me guia para a graça de Deus. Que venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Eu confronto a realidade que eu estou vivendo com a verdade dos céus. Amém? Amém? O pastor está inventando. Não, a Bíblia diz: diga o fraco eu sou, diga o pobre, rico sou. Eu trago a realidade dos céus para essa terra através da reclamação. Não, através da murmuração, através da implicância, através do sarcasmo, através do quê? Ano que vem, quando eu refizer essa série, vou fazer os inimigos da oração. Amém? Não vou mesmo. Essa já resolvi fechar porque já tem sequência. Mas ano que vem daí eu vou mais profundo nisso. Podemos? Ok, então tá. Segunda palavra que eu falei é súplica. Suplicar, pedir misericórdia, proteção da graça de Deus. Shalal, ou pedir para Deus, ou perguntar para Deus. Zaak, que é clamar, que é gritar. Eu não gosto que gritem na igreja, que Deus não é surdo. Amém? Mas a Bíblia tem diversas orientações que você tem que clamar a Deus. Jesus clamou, a Bíblia diz, forte. Amém? Está lá descrito em Hebreus, você vê no Getsemane e subentende, porque ele sempre orava longe dos discípulos. A Bíblia fala que pelo menos um tiro de pedra. Quanto homem consegue jogar uma pedra? Uns 50 metros talvez, é o cálculo que eles fazem. Então, Jesus estava a 50 metros, você sabia que ele orou? Quem concorda que ele não orou baixinho? Né? As imagens estão assim, tipo... Não era assim. Pelo menos não fala. Amém? Amém, amados? Depois eu vou falar das rotinas de Jesus para acabar essa série. E a última, mas não menos importante, porque Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos porque ele vê, ele conhece a vontade de Deus. Ele sonda. Amém, amados? O
que é interceder? É a visão que marca ou dá cruz uma nova liderança. Quem pode interceder? Quem percebe algo ou vê algo. Então ele faz uma marca que guia para um outro lugar. Quem é pai ou mãe aqui? Ou quem é amigo de alguém? Ou quem gosta de alguém? Tem gente que não levanta a mão até agora. Então, ok, amém. Tentei de tudo que eu podia para você participar. Um pai ou uma mãe já teve uma percepção de algo, então ele ora, intercede, faz algo pelo filho e pela filha. Sim ou não? Pelo pai e pela mãe, quando você vê algo, você pode interceder. Que é isso? É o que, pastor? Eu vejo, eu marco e eu guio para um outro lugar. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Intercessão é algo importante. Nós temos o ministério de oração na igreja e que trabalha muito com a intercessão. Eles ficam orando enquanto você está aqui no culto, para que você receba o culto bem, para que você não seja atrapalhado, para que o Senhor fale a sua vida e o seu coração. Quem pode dizer glória a Deus? Amém, amados? Então tá, vai, próximo. Os discípulos entenderam que o que eles precisavam era entender como orar, porque eles viam isso na rotina de Jesus. Lucas 11:1 diz: e de uma feita, ou após acontecido essas coisas, estava Jesus orando em um certo. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus. Eles não perguntaram como faz nenhum milagre, eles perguntaram: como que eu vou orar? Eles entenderam que a oração era a chave que iria acessar todas essas coisas. Amém, amados? Próximo, vamos lá. Jesus mesmo fala algo muito importante, a firme convicção. 11:24 de Marcos diz: por isso vos digo... Opa, peraí, pausa. Por isso vos digo... Não entendi, fala mais alto. Por isso vos digo... Que o quê? Que algumas coisas? Que algumas coisas? Que o quê? Ah, então vamos voltar para a leitura, está escrito isso mesmo. Por isso vos digo que... tudo quanto em... credes que... Então como é que eu peço as coisas para Deus? Meu Deus do céu, vou voltar desde o começo. Como é que eu peço as coisas para Deus, hein? Hein? Oração. Por quê? Por quê? Por quê? Tudo que eu pedi em oração, se eu crer, eu recebo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vai, próximo. Depois eu comecei a explicar algumas outras coisas. Vamos lá, pode passar. Jesus, os discípulos perguntam: como é que ora? Jesus começa a instruir. Tu, porém, quando entra no teu quarto e fechada a porta, e o teu pai que vem em secreto, e orando não useis de vão. Ok, deixa eu só explicar aqui rápido. Não é que Jesus está falando necessariamente que é para entrar no seu quarto, porque na maioria dos casos não tinha necessariamente quarto igual era agora. Muitos habitavam em tendas. Então o que ele está fazendo é pegar o seu talite. É o que os judeus fazem, de fazer isso aqui, ó. Vocês já viram ou não? Quem já viu? Não? Então tá bom. Mas quando você vê, ele faz isso para orar. Ele se fecha dentro do seu quarto e ele fica orando a Deus ali, fica no lugar secreto. A ideia é você se separar para oração. Amém? Amém, amados? Não deixe o foco em outra coisa. Se fosse hoje, ele diria: quando fores orar, coloque seu celular em modo avião, desligue a internet, vá para um lugar tranquilo, não queira orar na frente da televisão. Amém? Amém? Amém, amados? Tá, vamos seguir. Aí ele fala depois: e orando, versículo 7, leia comigo lá: orando não useis de vãs, como quem faz isso? Os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão... Os gentios são tratados como os não-judeus, ou as pessoas de todas as outras religiões pagãs, que têm como costume não orar ou não conversar com Deus. Por quê? Porque é um sistema religioso. Como é que é o sistema religioso? Só depende do que eu faço. Esse é o sistema religioso. Então eu faço algo para agradar o meu Deus ou a entidade, eu me dobro diante de alguma estátua, de algum bicho, de alguma coisa, e isso é o sistema religioso. Só depende de mim fazer algo para que eu receba algo do meu Deus. Vocês estão aqui comigo, amados? Sim ou não? Quem faz isso? Você fala os gentios, quem faz isso? Os gentios que não são judeus. Ali o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus. Então ele está falando: vocês não entrem nessa religiosidade, vocês não podem fazer isso. Vocês parem de ficar com vãs. E eu expliquei enquanto eu estava explicando um dos cultos, acho que foi o do Pai Nosso que eu falei isso, por acaso. Deixa eu ver alguém aqui. O Gu e a Paulinha. Paulinha,
Você iria gostar se você acordasse de manhã e o Gustavo falasse assim: Paula, minha amada, bonita e adorada, gosto tanto de você quando você se levanta, quando você se deita. E todo dia ele falasse a mesma coisa. Aí você traz uma comida, faz o almoço: Paula, que comida deliciosa, que gostoso. E todo dia ele falasse isso. Primeiro dia talvez você achar bonito e ia gostar, mas quando você viu que ele inventou isso aí, fez uma reza do negócio, você ia gostar, sim ou não? Não. Alguma mulher ia gostar, irmã? Ou algum homem ia gostar se levantasse? Ô pastor, se ela falasse isso uma vez já me ajudava. Não, tudo bem, então fale, irmã. Mas ninguém quer um relacionamento mecânico assim, quer ou não? Você já imaginou toda vez que você chega, sua esposa fala: boa tarde, amor, seja bem-vindo ao seu lar, à sua casa. Aqui você é querido, desejado, amado. Não dá não, irmãos. Relacionamento. Né? Então ele fala: não usem de vãs repetições. Infelizmente a cultura que nós fomos colonizados ensina só dessa forma. Você faz uma reza, você fala uma coisa, aí você vem se aconselhar com o pastor. Já imaginou você vem se aconselhar com o pastor e o pastor fala assim: pastor, como é que eu vou resolver isso aqui? Faz o seguinte, você vai lá para sua esposa e fala: amor, me perdoe, você é bonita, amor, me perdoe, você é bonita, 10 vezes, tá tudo certo. Ô irmã, se teu marido fala isso, resolve as coisas ou não? Claro que não. Nosso Deus não é um Deus que está pregado em cruz nenhuma, ele está vivo. Jesus, né? Não está pregado na cruz, está vivo, à destra de Deus. Teve alguns episódios da Bíblia que a Bíblia diz que Paulo estava lá numa situação meio complicada, ele desceu, o próprio Senhor desceu e falou: e aí, Paulo? Está precisando de ajuda? Está pesado? Está difícil? Lembra que eu te chamei para sofrer pelo Evangelho? Amém, amados? Amém? Jesus está vivo! Então nós relacionamos com Ele crendo que Ele está vivo. É assim que eu falo com Jesus. Ok. E não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso sabe o que tendes antes que lhe peçais. Ele já sabe que você vai chegar para pedir aquilo, e Ele já tem para te dar. Amém, amados? Te ama. Vai, próximo. Pai Nosso, eu falei um pouco sobre Pai Nosso, preguei na quinta. Se você não pôde vir na quinta, pega lá a ministração, que vai ser legal, você vai gostar em nome de Jesus. Resumindo assim, né, em geral, aqui eu estou resumindo os 9 cultos para ir para 8 cultos para ir para o 9º agora. Amém, amados? Então, o 8º que eu falei era isso aí. Mateus 6, 9 a 13, que é o Pai Nosso. Então vamos lá. Pai Nosso que estais, santificado seja, venha a nós o... Ok, então tem uma primeira parte de adoração de Deus do céu, de saber. Depois tem uma parte de submissão: seja feita a tua, assim na terra como nos céus. Aí tem uma parte de dependência diária e pedir provisão constante e abundante. Amém? Que é a dependência diária. O pão nosso de cada nos dai quando? Hoje. Para Deus eu posso pedir todo o pão que tiver para hoje, porque Deus não fica com a despensa quebrada. Amém, amados? Pai, derrama a tua unção daquilo que o Senhor tem. Depois tem a parte de perdão, de libertação e de reciprocidade. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixe cair nem, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e a glória para sempre. E quem perdoar os pecados dos outros será perdoado nos seus pecados. A parte de reciprocidade. Amém, amados? É a oração sacerdotal de Jesus, no que Ele nos instrui em como a gente deve orar, no sacerdócio dele. Agora eu vou para João 17, oração sacerdotal mesmo. Sacerdotal por quê? Porque é a última grande oração que Jesus faz. Jesus está numa transição de sacerdócio que Ele deixa para nós. Nós não, a igreja primitiva, principalmente a igreja que era só de judeus, ela vinha de um sacerdócio, que era de qual tribo? Você fala Levi. Que era de qual tribo? Levi. Hoje eu fiz ao vivo aqui com meu filho. Estava aqui, falei: Isaac, seguinte, qual era o sacerdócio vigente na época de Jesus? Qual tribo era sacerdotal? Ele ficou meio ressabiado, mas ele: Levi. Falei: ainda bem. Se caísse na prova aqui da igreja, uns iam reprovar. Olha para quem está assado e fala: certamente, depois do culto eu saberia te responder. Não. Então o sacerdócio levítico, ele é deixado, porque o sacerdócio levítico, ele tem uma linhagem sanguínea. Ninguém pode exercer o sacerdócio a não ser a tribo de Levi. Mas graças a Deus, Jesus fala, e a carta aos Hebreus diz que Jesus é nosso sacerdócio da ordem de Melquisedeque, do rei de Salém, do rei de paz.
E Jesus é o príncipe da paz. Por que eu estou falando e explicando isso? Porque eu vou explicar algumas coisas aqui dentro dessa oração. Hoje eu fui almoçar com uma teóloga, na verdade é minha mãe, mas ela é teóloga de verdade mesmo. Minha mãe tem graduação em teologia, se eu não me engano ela tem 8 especializações em teologia, né? Então fui almoçar com uma teóloga hoje, ela falou que lindo o ensino de hoje. Eu falei, eu tenho estudado, Deus é bom comigo, né? É minha mãe, né? Claro, vai sempre se alegrar qualquer coisa que faz. O filho dá um passo, mesmo que caia, a mãe se alegra. Já liga e fala, tá andando. Não é isso? É assim. É assim que Deus nos vê também. Cada passinho que você vai dando, mesmo que você caia, se você levanta e continua, Ele se alegra. Então eu estou falando isso um pouquinho, porque eu vou falar algumas coisas bem profundas que Jesus fala e lida, fazendo essa transição do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Melquisedeque. Amém, amados? Amém? Que é o nosso sacerdócio. Por que nós somos, não sabeis vós, Pedro fala, geração eleita, que vós sois, geração eleita, sacerdócio real. Mas como é que eu posso ser um sacerdócio real se eu não tenho linhagem de Davi, de Judá, da tribo de Judá? Amém, amados? Que se tornou rei em Israel, depois fica sanguíneo, todo mundo tinha que ser daquela linhagem, e nem tem o sacerdócio levítico, porque o meu sacerdócio vem da ordem de Melquisedeque, que não tem início nem fim. Conseguiu me fazer entender? Então vamos lá, vamos mergulhar no texto. Então, essa oração, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, e assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele, a todos os que lhe deste. Ok, então, deixa eu só explicar o que é glória. Glória na Bíblia é excesso, cabode, peso. Amém, amados? O que nos difere aqui, se a gente arrancasse carne, arrancasse tudo nas corpos, só ficasse os ossos aqui, ia ficar todo mundo igual, sim ou não? Sim, ia ficar tudo igual, ia mudar um pouco a proporção, mas olha para uma caveira, tem 2 furos, um furo no meio e a boca. É ou não é? Então glória significa natureza, peso, excesso. O que nos difere é a nossa glória, nossa carne, gordura, literalmente mesmo. Amém, amados? É o que nos difere. Sim? Então Jesus está falando assim, quando ele fala essa passagem, ele olha, levanta os olhos para os céus e diz, Pai, é chegada a hora. Está apontando para a cruz, para quando ele vai se entregar. Ele fala, glorifica ou seja, manifesta a tua natureza no teu filho. Por quê? Para que o filho te glorifique. Faz tua vontade em mim, para que a sua vontade em mim mostre quem você é. Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Põe em mim tua natureza. Quando eu manifestar ela, amém? E segue a oração. Ótimo, pronto. Ele fala da divindade e fala da... Deixa eu fazer um parênteses, posso ou não? Ele fala da divindade e ele fala da submissão ou da redenção que ele tem. Ele tinha acabado de explicar algumas coisas falando sobre a cruz. A vida cristã, nós temos bênção. Amém? Nós temos vida em abundância. Mas nós temos que entender que a vida cristã é uma vida de autonegação. 3 amém. No universo de centenas. A vida cristã é uma vida de autonegação. Eu sei que está na moda ser crente, está na moda ser evangélico, é na moda de participar de igreja, de fazer as coisas, mas deixa eu te contar. A vida cristã, o convite é assim, quem quer ser meu discípulo? Negue-se. Tome a sua. E? Amém? Amém, igreja. Essa é a vida. Vai, próximo, vamos lá. Aí Jesus define vida eterna. Versículo excelente para a gente ler junto. João 17:3 diz, e a vida eterna é esta, que o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é eu entender que há um único Deus que fez céus e a terra. Ele é o meu Deus e há Jesus Cristo a quem Ele enviou. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, amados? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Esses dias eu estava falando com um jovem aqui da igreja, que é um dos líderes, assim, né? A gente conversando, a gente falando, eu perguntei como é que tá fulano, assim, dele. Ainda não é muito convertido, pastor. Eu falei, entendi. Na verdade, ele nunca teve um encontro com
Ele não conhece Jesus Cristo ainda. Ele não teve encontro dele com Deus. Esses dias vem um irmão aqui que é de outra igreja, um amigo meu, que eu conheço a família dele há muitos anos, né? Eu tenho comércio aqui na cidade, a gente tem amizade. E ele chegou aqui, ele veio pra mim, o filho dele estava saindo de uns eventos da igreja, daí ele parou. Falou, obrigado mesmo, irmão, obrigado mesmo, obrigado pelos eventos, pelas coisas que vocês fazem aqui. Eu falei, de nada, amado, é nosso dever, né? Tipo, aí ele, não, deixa eu te contar uma coisa. Eu já sabia porque o tio dele tinha me encontrado, o tio desse menino, que é irmão desse meu amigo, e falou assim, aconteceu uma coisa muito importante, meu sobrinho foi tocado, foi muito legal. Ele falou assim pra mim, ele parou do meu lado e falou, não, obrigado, pastor, de verdade. Eu falei, tá bem, amado, glórias a Deus. Ele falou, meu filho veio aqui no evento lá de vocês, no Power. Eu falei, no Power Love do carnaval. Eu sabia, né? Daí ele falou, porque uma irmã aqui da igreja que convidou, uma bênção, graças a Deus. Daí ele falou assim, deixa eu te falar, pastor. Deu o quê? Meu filho é criado na igreja, você sabe. Eu falei, sei. Meu filho, ele chegou em casa, ele começou a chorar. Meu filho chegou em casa e começou a orar pelos irmãos. Ele finalmente teve um encontro com Deus. Transformado para sempre. Falei, glória a Deus, amado. Deus é bom, fico feliz. Posso contar uma coisa engraçada, sim ou não? Posso ou não? Esse irmão é primo da pessoa que me levou para Jesus. Deus é bom ou não? Ele conecta tudo ou não? Eu chorei na hora, porque eu falei, eu tenho a esperança do dia que eu vou ver meu filho se encontrar com Deus. Porque criar no ambiente da igreja é uma benção, a gente tá aqui, mas quando se converte mesmo, você fala, cara, agora não precisa se preocupar mais. É sério mesmo, é ou não é? Ele viu o meu lindo, o meu amado, que agora virou amado dele. Então o pai veio me falar, não é nem da nossa igreja, glória a Deus, não precisa ser da nossa igreja, não tem preocupação com isso, vai numa igreja, é uma benção aqui, amém, amados? Mas ele falou, obrigado. Essas horas eu falo, vale a pena. É ou não é, irmãos? A gente faz eventos, a galera sofre, a galera coisa, parabéns para quem convidou, né? É uma benção, isso mesmo, toca a vida de uma pessoa. Foi uma irmã aqui da igreja que eu não posso falar quem é, que convidou o irmão para vir, mas foi tocado por Deus. É isso que, se um amigo te trouxe para a igreja, não existe melhor amigo do que esse. Amém, amados? Posso seguir? Então, isso é vida eterna, conhecer a Deus e a Jesus. Isso. Vai, próximo. Ai, que é bom demais. João 17,4 diz, E eu te, como que você glorificou ele na terra, Jesus? Consumando a obra me confiaste para. E agora? Glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu, junto de ti. Ok. Posso explicar um pouquinho aqui? Amém? Jesus fala assim, ó. Eu te glorifiquei na terra. O que está escrito aqui mesmo? Eu te. Como que ele glorificou ele na terra? Vai, lê comigo bem alto. Consumando a obra que me confiaste para... Epa, tem coisa estranha nessa fala de Jesus. Como assim, Jesus? Você não foi para a cruz ainda? Como é que você consumou a obra que você tinha para fazer? Lucas, já preguei isso. O que ele fez? Ótimo, Lucas. Aplauda o Senhor para ver o Lucas. Cadê o Samuel? Samuel, depois que você nasceu, teu pai acerta todas. A cara dele dando um sorriso, tá vendo? Ajuda meu pai, pastor. Exatamente, Lucas. O que ele consumou? Os discípulos. Ele está falando para os discípulos. Porque se Jesus vem e morre na cruz e morre pelos nossos pecados, fez algo bom, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas o que ele vai deixar se ele mesmo fala, o grão de trigo tem que morrer na terra, mas para ele tem que morrer e dar fruto, senão ele fica só. Jesus teve que discipular a gente, e pensa um ministério vitorioso. 3 anos e meio, e ele tinha 70 pessoas que morreriam com ele na casa dele. Hoje, pastor, mas na nossa igreja, com 3 anos e meio, a gente já estava lá na Jequitibá, lá já tinha mais de 400. Mas, irmão, para morrer,
Não sou nem louco de pensar isso. Eu amo todos vocês. Mas eu sei que morrer não é bem assim, não. Credo, pastor. Enquanto eu ainda tenho que falar que tem que vir em culto. Enquanto eu ainda tenho que falar que tem que servir na escala. Enquanto depende de um feedback ou de alguma coisa para servir e para amar o próximo. Enquanto tem reclamação porque eu não gostei, por outras coisas que eu não gostei do culto, que eu não sei o quê. Irmão, deixa eu te contar. Tem muito para morrer ainda, irmão. Tem muito para morrer, irmão. Amém. Amém. Tem muita coisa que morrer ainda. O evangelho é negue-se a si. O ideal seria uma fila de gente para servir, para querer fazer as coisas, para estar toda hora pensando que temos que salvar, nós temos que agir, nós temos que fazer. Negue-se a si mesmo, é não ter mais a sua vida. Paulo fala assim: vivo não mais, eu mais. Mas Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim é a esperança do quê? Da glória, da natureza de Deus se manifestar. Vocês estão aqui comigo? Amém, amados? A gente ainda se apega à nossa vida, fica abraçado com a nossa vida, quero minhas coisas, meus desejos, minha vontade, e infelizmente ainda é assim. Embora aqui eu vou continuar sempre pregando a palavra. Amém? Importa mais a mim agradar a Deus ou a homens? Deus. Serei fiel à visão, sempre falei isso e declarei, eu serei fiel à visão celestial. Se vem gente, se não vem gente, se gosta, se não gosta, não estou preocupado com isso, estou preocupado em agradar o meu rei. Amém, amados? Amém? Mas sempre as pessoas vêm. Onde está Jesus, as pessoas vêm. Não é verdade? Te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele gerou 70 caras, os discípulos, né? E 12 ali dispostos a morrer por ele. Nossa vida cristã é uma vida de morrer, de negar a si mesmo. Nenhum amém para quem está ouvindo o podcast. A vida cristã é uma vida de morrer e de negar a si mesmo. Por quê, pastor? Porque quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mas quem buscar a sua própria vida, perdê-la. Um outro provérbio do Antigo Testamento diz assim, ó: quem busca a solidão, busca seus próprios interesses e vai contra a verdadeira sabedoria. Então o que quer dizer? Que quem busca os seus próprios interesses sempre vai ficar só e vai contra a verdadeira sabedoria. Aí eu te pergunto, como as coisas acontecem hoje? O filho só não quer agradar o pai, não quer obedecer ao pai, só quer fazer as coisas que quer fazer. O pai só quer os seus próprios prazeres, suas coisas, a mãe também. Aí separa, larga filho, larga família, larga tudo e acaba como? Só. Nós não somos desses, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, amado? E é sempre assim, buscando seus próprios interesses, acabando com a vida de um monte de gente. Sou pastor, conversa com gente, faça aconselhamento, pastor Eduardo, ministra, não é, pastor Eduardo? E tantos outros, como é triste ver quem só busca seus próprios interesses. Não morreu ainda. E acaba matando um monte de gente junto. Pergunte para alguém que é filho de pai separado aqui, a dor que é rasgar uma pessoa no meio. Vai se culpar, vai fazer? Amém? Olha para quem está do seu lado e fala: os discípulos negaram a si mesmos e ganharam o mundo, né? Tem seriado para eles aí, ó. Como diz um profeta amigo meu, não se apegue às pessoas do The Chosen. Por quê? Todos vão morrer, né? Você gosta dos personagens, mas vai tudo morrer. Tem negociação, desde o principal aos demais. Esse é o fim deles. Mas quando a gente perde a nossa vida por amor do próximo, não há amor maior do que esse. Alguém que entrega a vida pelos seus amigos. O Senhor nos mova nessa cidade em nome de Jesus. Amém, amados? Aqui ele fala da consumação da obra dele, que traz o quê? Você fala glória, que traz o quê? Ele fala: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória. Com a glória. Com a glória. Quando? Antes da fundação do... E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e de Deus que haja luz, e houve luz, e separação entre trevas e luz, e segue. E depois Provérbios, quando fala sobre a sabedoria, fala: e ele estava com ele desde o princípio. Depois no Novo Testamento, fala assim: por ele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Mas quando Deus termina a obra que ele faz, o que ele fala, Lucas?
E Deus disse que isso é bom. E Deus disse que isso é bom. E terminou toda a obra que fizeram em 6 dias e abençoou o 7º dia. Amém, amados? E Deus que isso era bom. Para quem é mais antigo da igreja assim, lembra de uma série que eu ministrei explicando o que é bom para conceito hebraico. Bom é quem termina. Aí Jesus fala, eu sou bom pastor, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Aqui ele disse, eu terminei aquilo que eu tinha que fazer. Aqui ele está falando, Pai, lembra da obra que o Senhor criou o homem, e ele não estava disposto a morrer pela sua própria vontade, o primeiro Adão, mas eu, o último Adão, vocês estão aqui comigo, amados? Eu, o último Adão, consumei a obra da criação, agora eu estou aqui, eu vou morrer, esses 12 vão morrer comigo, tem um que é o filho da perdição, ele mesmo fala, esse a gente não conta, está fora, mas eu terminei, estou refazendo um novo mundo. Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? De tudo que deu errado, estou refazendo agora, de um outro jeito. Do espírito para a terra, dos céus para a terra. Nós, novas criaturas. Eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez. E as coisas velhas passaram, ficaram para trás. A oração sacerdotal é linda. Vocês estão comigo? Aí ele fala isso, João 17,6. Manifestei que me deste no mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as. E eles receberam, depois, verdadeiramente conheceram e creram que tu me... Lucas, o que falavam do Senhor sobre salvação no Antigo Testamento? Quase, Samuel, o que falavam de Jesus no Novo Testamento? O que? Isso, declararão o nome do Senhor e serão salvos. Exatamente, Samuel. É profético. O Antigo Testamento diz assim, ó, e um dia eles declararão o nome do Senhor e serão salvos. É o primeiro discurso e pregação de Pedro. Chegou o dia em que declararemos o nome do Senhor, o nome pelo qual o homem deve ser. Aí Jesus diz assim, ó, eu manifestei em mim o seu nome. Não consigo fazer entender, sim ou não? Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste esse mundo. Eles eram teus, mas tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E agora eles reconhecem que as coisas que eu tenho dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras. Eles receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, creram que tu me enviaste. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio nele. João descreve assim, eu vi, eu toquei, a palavra, o verbo manifesta em carne. Amém, amados? Carne é bem de Maringá meu mesmo, né? Carne. Vai, próximo, manifestação do nome. Aí, que coisa linda, ele começa a orar pelos discípulos e por unidade. Leia comigo João 17:11, vai. Já não estou, mas eles, ao passo que eu vou, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam assim como nós. Então ele ora pelos discípulos. Vai, próximo, vamos seguir. Aí faz uma intercessão por eles. Ó, que coisa legal. Ele fala assim, e sim, não peço que os... E sim, vamos aprender algo com essa oração em nome de Jesus? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 do direita, e eu não serei atingido. Às vezes a gente repreende estações difíceis. Provérbios fala assim, aprendei, já preguei sobre Provérbios de série Sabedoria Nossa, aprendei com a formiga, que não tem chefe nem rei, mas trabalha no verão para guardar para o inverno. Mas crente tem essa mania de repreender as estações. Repreendo o inverno em nome de Jesus. Eu também não gosto do frio, eu sou magrinho, eu tô com um medo de lã aqui, ó. Senão dói meu pé. Mas não tem como repreender o frio, ainda mais aqui. Tô conseguindo fazer entender, sim ou não? Sabe, às vezes a gente traz algumas coisas enquanto a gente devia confiar mais em quem está com a gente do que pelo que a gente vai passar. Pai,
Não peço que, mas sim que o Senhor te guarde, te abençoe e te proteja. Que você vença todas as estações, em nome de Jesus. Ontem eu fui no meu vizinho, mora ali na frente, é o irmão, pai do irmão que é aqui da igreja, que serve ali, infantil também. Aí ele, pastor, tava lá tava no pomar dele, lá tinha umas mexericas, ele pega lá umas mexericas, eu gosto, né? Fui colhendo, tal. Ele, não, pastor, come uma. Eu fui colher assim uma. Vocês comeram ontem lá em casa, né, João? Quantas você comeu, João? Umas 4, eu levei uma sacola lá pros irmãos, né? Você comeu também, né, Mateus? Comemos, mexi, tava boa, não tava? Todas doces. Eu sei porque eu já vi isso, já vi em livro, já li. Quanto mais frio faz, mais doce fica. Vocês estão aqui? Não repreende as estações difíceis. Fala, Deus, me guarda. Me ajuda. Você já imaginou seus discípulos falassem, vai, vamos pro mar, vamos pro mar, vamos pro mar. Aí Pedro, que era o pescador, que falou, Jesus, tá vindo chuva. Aí Jesus sobe lá por aí e diz, galera, não vamos, que isso aqui é perigoso, isso é bobeira, a gente não vamos. Será que Pedro ia ter fé suficiente para aguentar o tranco depois? Porque quando ele falou, quem é? Sou eu, tem de bom ânimo, não tem mais. Na verdade no hebraico é eu sou, o próprio nome de Deus, eu sou. Tem de bom ânimo, não tem mais. Ele fala, se és tu, pede que eu vá. Não. Mas andou. Não repreende. Que o Senhor não nos tire do mundo. O Senhor nos guarde para que nós possamos salvá-lo. Amém, amados? Amém? Olha para alguém bem bonito e fala, Deus te protege, irmão. Olha para outra pessoa e fala, você, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo já são maioria em qualquer lugar. Bem maior o que está do que aquele que está. Pai, não peço que o Senhor tire do mundo, mas guarda eles, sela eles. Vem. Hoje é Pentecostes. Vocês sabem, mas hoje é Pentecostes. Ontem um judeu, amigo meu, me ligou. Estamos celebrando ser Pentecostes. Eu falei, tô sabendo. Amém, amados? E eu fechando uma série sobre oração. Que delícia, né? Deus é bom. Vai, próximo. Aí ele pede, santifica-os a tua palavra é assim como tu me enviaste ao mundo, também eu, a favor deles eu, a mim mesmo, para que eles também sejam. Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, fala em Hebreus. Aqui é uma transição sacerdotal em que ele explica. Posso ou não? E uma vez no ano entrará o sacerdote no Santo dos Santos, levará sangue de animal, se santificará em remissão aos pecados do... Aí Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, que os lava, e assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Vai, para quê? Para que eles sejam. Agora eu sou o sumo sacerdote que vou entrar no Santo dos Santos, mas agora não é o sangue de animal, é o meu sangue. Nunca mais precisa matar nenhum bichinho, nunca mais precisa preocupar com nada disso. Irmãos, é que eu gosto da cultura hebraica, eu fico pensando, e eu gosto de bicho, irmão. Fico pensando, você criar um cordeiro 1 ano, não deixar ele nunca se machucar, cuidar do bichinho, levar lá, depois você colocar a mão na cabeça, a pessoa rasgar o bicho na tua frente, embora eu goste de comer cordeiro, né? Mas rasgar o bicho na tua frente pelos teus pecados, pelas coisas que você cometeu, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Eu tenho que pegar sangue de animal, sangue de colocar lá, mas ele fala, não, chega, eu me coloco aqui, eu me santifico, para que eles também sejam santificados. Posso dizer, eu sou santo, separado. Por quê? Pelo que você fez? Não. Porque o meu sumo sacerdote entrou lá, deixou o seu sangue. Vocês estão comigo, amados? Falou, acabou. Amém? Amém? Pastor, você é santo? Eu sou santificado. Estou num processo de santificação, me separando.
Cada vez mais. Santo não quer dizer uma estátua, não. Santo quer dizer alguém separado para Deus. Olha para quem está do seu lado e fala: vocês são santos. Amém? Vai, próximo. Não rogo. Ótimo, obrigado. Agora, das partes mais lindas. Como é que começa essa oração? Quem lembra? Jesus olhando para... Começou a dizer. Aí no 20 diz assim, ó: não rogo somente... Quem são esses? Os discípulos que ele está vendo ali. Não rogo somente por esses. Vai, continua, por favor. Também... Peraí, rogo, não rogo somente por, mas também, se ele está rogando ou intercedendo, é sinal que ele tem que ver algo aqui. Então ele começa a falar assim: eu não vou orar só por isso que eu estou vendo, eu rogo também por quem? Vai, lê alto aí comigo, por favor, por quem? Jesus orou por você. Não sei se você entende isso, irmãos. É que talvez você não entenda, porque eu sou pastor e eu corro atrás de unção. Eu já pedi para um monte de gente orar por mim. Eu já viajei para a pessoa colocar a mão em mim e orar por mim. Eu já fiz isso. Mas quando eu entendo que o Rei dos Reis, o Rei do Universo, o Senhor da Terra, veio nessa terra, e no momento de oração dele com seus discípulos, ele viu. Ele fala: 22 de fevereiro, 7 horas da manhã em Maringá, vai nascer um menino que um dia vai ser um servo meu usado. Estou falando de mim, da minha história, mas é o mesmo para você. Ele orou para você. Vocês estão conseguindo fazer entender, sim ou não? Quantas vezes você está pedindo, e uma vez que você entende: o Rei dos Reis me viu, ele me conhece, ele orou por mim. A gente tem a ousadia de falar: eu aceitei a Jesus. É sério. Você podia rejeitá-lo assim que... Não, deixa eu te contar. Ele já tinha orado por você. Eis que te vi substância ainda informe, quando nem nada havia ainda no ventre da tua mãe. Te separei, te consagrei, te estabeleci, escrevi todos os seus dias quando não havia nenhum deles ainda. Aí depois o autor no Novo Testamento ele fala assim: nós o amamos. Por quê? Porque ele, quando eu estava em pecado, quando eu não tinha nenhuma chance, mas ele orou. Um dia vai se levantar uma igreja em Fazenda Rio Grande, que vai começar um agito dos céus, que vai trazer o reino dos céus para a terra, que vai mover a cidade, que vai trazer salvação, que vai transformar as vidas, que vai impactar, que vai quebrar cadeias, correntes, principados, potestades, e o meu reino será estabelecido na terra. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em... para que o mundo creia, para que a fazenda creia, que possamos ser um em amor, em nome de Jesus. Vai, quase acabando. Vamos lá. 17, 26, pulando alguns versículos. E eu lhes fiz. E ainda... eu ainda vou fazer a última obra de consumação, mostrar por amor, me entregando por eles. Minha última oração ainda vai ser: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, a ti entrego o meu Espírito. Amém? As orações que a gente tem em Jesus, ele fala: eu lhes fiz conhecer o teu, e ainda os farei conhecer. Onde ele morreu? Onde ele morreu? Você fala na cruz, não precisa falar Jerusalém, um lugar fora da cidade. Então eu sei. Ele morreu onde? Pendurado onde? Madeiro, numa
Se eu pegar uma cruz em qualquer lugar aqui da terra, todo mundo vai saber que estou falando de quem? A marca, a mesma letra da oração. E tudo que pedires em meu nome. Vamos se colocar de pé? Falar da vida de oração de Jesus. Frequente, ele orava constantemente. Amém? Inclusive de madrugada. Pergunta para quem está do seu lado: e você, irmão? O que você já aprontou de madrugada? Assim Jesus orava, viu? A oração de Jesus era solene, ele se retirava para orar. Ele queria e gostava de ficar sozinho com o Pai. A oração de Jesus era fervorosa, ao ponto de no extremo suar sangue. Jesus sempre orou de forma confiante. Abba. Abba é papai, né? Não é nem só pai. Abba, papai. Sabendo, tu és a força dessa casa. Eu sou a continuidade dela. Ela vai avançar em nome de Jesus. Sempre a oração dele foi submissa. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque eu sei que a minha vontade não vê tudo da perspectiva que os céus veem. Mas quando eu renovo a minha mente e deixo ela ser transformada, eu posso experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sempre orou de forma intercessora. Orava pelos discípulos, pelos seus inimigos. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E pelos futuros crentes, em nome de Jesus. Minha oração todos os dias é: Pai, abençoa todos os visitantes da igreja e abençoa a vida dos futuros visitantes. Vamos tirar um tempo de oração? Quero te convidar a fazer uma oração entregando sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Coloca a mão no seu coração e repete comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz?